Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Aos divorciados, recasados, um convite firme à conversão. Muitos hoje dentro da própria Igreja Católica são abertamente favoráveis a uma abertura para que católicos divorciados e em segunda união recebam a Sagrada Comunhão. O cardeal que chefia o dicastério responsável pelos sacramentos disse que há pré-condições para a recepção da Sagrada Comunhão e quando essas condições não são atendidas e a situação é publicamente conhecida, os ministros do sacramento não têm o direito de administrar a comunhão. As declarações do cardeal Robert Sarah podem ser lidas no artigo da revista católica francesa L'Homme Nouveau. Diz o cardeal Sarah: a Igreja inteira sempre ensinou de maneira constante que não se pode receber a comunhão com o conhecimento de estar em pecado mortal. Um princípio relembrado como definitivo por João Paulo II em sua encíclica Ecclesia de Eucaristia de 2003, disse o prefeito. Nem mesmo um papa pode ser dispensado desta lei divina, afirmou o cardeal. Com a confusão crescente, mesmo entre o clero, com relação à comunhão para as pessoas em pecado grave, como, por exemplo, casais divorciados que se casaram novamente, pares homossexuais e outros casos semelhantes, as declarações do cardeal Sarah chegam em um momento crítico. Com relação à comunhão para todos sem discriminação, o cardeal Sarah diz: as pessoas em pecado grave, que estão impenitentes, salvo em caso de ignorância total, permaneceriam em estado de pecado mortal e cometeriam outro pecado grave se recebessem a comunhão. No caso de uma pessoa que tenha abandonado seu primeiro matrimônio e casado novamente sem nulidade do primeiro, o cardeal Sarah observa que não pode haver comunhão, salvo se ela decidir viver sem relações sexuais com o seu novo parceiro. Entretanto, as declarações mais fortes do cardeal são o seu lamento quanto à confusão a respeito da Sagrada Comunhão entre o clero. Sinto-me ferido em meu coração como bispo que testemunha tanta incompreensão da doutrina definitiva da Igreja por parte de meus irmãos sacerdotes, ele disse. Não posso me permitir imaginar como causa de tanta confusão nada mais que a formação insuficiente dos meus confrades. Ao relembrar seu encargo como responsável pela disciplina dos sacramentos em toda a Igreja Latina, o cardeal Sarah disse estar obrigado em consciência a esclarecer a doutrina da Igreja referente à sexualidade, a fonte de tanta confusão atual. A Igreja, disse o cardeal, estigmatiza as deformações introduzidas no amor humano, homossexualidade, poligamia, chauvinismo, amor livre, divórcio, contracepção e etc. De qualquer maneira, ela nunca condena pessoas, mas ela não as deixa em seu pecado. Como seu mestre, ela tem a coragem e a caridade de dizer-lhes: vá e não peques mais. A Igreja não somente acolhe com misericórdia, respeito e delicadeza. Ela convida com firmeza à conversão. Como seu fiel, promovo a misericórdia para os pecadores, que somos todos nós, mas também a firmeza para com os pecados incompatíveis com o amor de Deus, que é professado com a comunhão sacramental. No que diz respeito à misericórdia, o fato é que não são precisos em usar a palavra cristã misericórdia. E sem explicar o que esta palavra significa,
para enganar as pessoas. Misericórdia não pode nos fazer fechar os olhos para não ver o pecado. O Senhor está pronto para perdoar, mas se voltarmos arrependidos por nossos pecados. Cristo era misericordioso, mas afirmou que romper o casamento é adultério. Não podemos interpretar essas palavras de forma diferente. É um pecado, e ao fazê-lo, o pecador sem arrependimento não pode receber o corpo de Cristo. Se alguns países estão fazendo isso, dando Eucaristia aos divorciados novamente casados, estão insultando a Cristo. É uma profanação do seu corpo, afirma o cardeal. Robert Sarah, que o Papa Francisco designou como chefe da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, também em seu livro Deus ou Nada, rejeitou veementemente a ideia de mudar o ensino sobre a indissolubilidade do casamento com pretexto pastoral. Diz novamente o cardeal Sarah com essas fortes palavras: a ideia de colocar o ensinamento do magistério em uma vitrine bonita, separando-o da prática pastoral, que poderia então evoluir, dependendo das circunstâncias, modas e paixões, é uma espécie de heresia, uma doença esquizofrênica perigosa. Eu acho que é mais corajoso ficar com Cristo na cruz e ser fiel às suas palavras. Não é fácil viver o Evangelho. O desafio para a Igreja é lutar contra a corrente, com coragem e esperança, sem ter medo de levantar a voz para denunciar a fraude, manipulação e falsos profetas. Em mais de 2000 anos, a Igreja enfrentou muitas adversidades, mas com a ajuda do Espírito Santo, sua voz sempre foi ouvida. E mesmo que hoje estejamos a ouvir uma nova direção, as pessoas não acreditam em nós, porque eles acreditam que haverá uma mudança, haverá uma revolução. Mas não é verdade, porque a doutrina católica não pertence a ninguém, mas a Cristo, a Igreja. Precisamos ter coragem para ir contra a corrente, porque o mundo já não tolera o Evangelho. A Igreja não pode promover um novo conceito de família. O trabalho da Igreja é anunciar a doutrina cristã e a verdade do amor conjugal. Os homens que inventam e desenvolvem estratégias para matar Deus, para destruir a doutrina e o ensinamento secular da Igreja, serão esmagados entre eles mesmos, arrastados por sua vitória terrena ao fogo eterno do inferno. Finalizou o cardeal, prefeito altamente respeitado na Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Vaticano, nomeado em 2014 pelo Papa Francisco. Sobre a comunhão a divorciados e recasados, uma ferida no matrimônio cristão, de uma maneira especial, quero abordar o que ensina a Igreja Católica e o que é permitido e válido a seus fiéis. A indissolubilidade do casamento é lei divina e imutável de Jesus Cristo. A Igreja não pode anular, no sentido de dissolver um casamento. Ela pode, com uma declaração de nulidade, verificar a sua inexistência, devido à falta dos requisitos que garantem a sua validade. Isso significa que um processo canônico, a prioridade da Igreja, não é o interesse dos cônjuges na obtenção de uma declaração de nulidade, mas a verdade sobre a validade do vínculo matrimonial. O Papa Pio XII lembra-nos a este propósito que no processo matrimonial o fim único é uma decisão conforme a verdade e o direito a respeito da alegada inexistência do vínculo matrimonial no referido processo de nulidade. Fonte: Discurso à Rota Romana, 2 de outubro de 1944. O fiel pode enganar a Igreja para obter a nulidade, por exemplo, através do uso de testemunha falsa, mas a Igreja não pode enganar a Deus.
e tem o dever de apurar a verdade de modo claro e rigoroso. No processo canônico, deve ser defendido, acima de tudo, o supremo interesse de uma instituição divina, que é o casamento. O reconhecimento e a proteção desta realidade são formulados no âmbito jurídico com a sintética expressão favor matrimoni, ou seja, a presunção, até prova em contrário, da validade do casamento. Em 29 de janeiro de 2010, o Papa Bento XVI advertiu o Tribunal da Sagrada Rota Romana para não consentir na anulação de casamentos pela condescendência aos desejos e às expectativas das partes, ou então aos condicionamentos do ambiente social. Em 1994, na carta aos bispos da Igreja Católica a respeito da recepção da comunhão eucarística por fiéis divorciados novamente casados, número 6, o cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina na Fé, depois Bento XVI, explicava: face às novas propostas pastorais acima mencionadas, esta congregação considera, pois, seu dever reafirmar a doutrina e a disciplina da Igreja nesta matéria. Por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, a Igreja sustenta que não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro matrimônio foi válido. Se os divorciados se casam civilmente, ficam numa situação objetivamente contrária à lei de Deus. Por isso, não podem aproximar-se da comunhão eucarística enquanto persistir tal situação, finalizou o cardeal Ratzinger. Em particular, foi um grande ponto de discussão no Sínodo sobre a Família que o Papa João Paulo II convocou em 1980. E foi em sua exortação seguinte ao Sínodo, Familiaris Consortio, que ele firmemente fechou a porta sobre esta questão, citando as Escrituras e a doutrina da Igreja. Seu curto parágrafo sobre a questão ainda oferece a explicação mais convincente e concisa do porquê tal proposta é impossível. João Paulo II escreveu: a Igreja, contudo, reafirma a sua praxis, fundada na Sagrada Escritura, de não admitir a comunhão eucarística os divorciados que contraíram nova união. Não podem ser admitidos do momento em que o seu estado e condições de vida contradizem objetivamente aquela união de amor entre Cristo e a Igreja, significada e atuada na Eucaristia. Há, além disso, um outro peculiar motivo pastoral. Se admitissem essas pessoas a Eucaristia, os fiéis seriam induzidos em erro e confusão acerca da doutrina da Igreja sobre a indissolubilidade do matrimônio. Ensina ainda o mesmo Papa São João Paulo II. Desde que os divorciados recasados deixem seu estado irregular, separando-se ou vivendo em plena continência, podem ser readmitidos aos sacramentos. Para receber o sacramento da reconciliação, confissão, que no caso é a única via para a comunhão eucarística, requer-se que o fiel faça o propósito de não tornar a vida irregular. Isso implica que o penitente se separe do ilegítimo consorte, ou caso não seja possível, por causa dos filhos ou por outras razões, deixe de ter relações sexuais. A Igreja reafirma sua prática, que se baseia nas Sagradas Escrituras, de não admitir a comunhão eucarística às pessoas divorciadas que se contraíram uma nova união. Não podem ser admitidos, dado que seu estado e condições de vida contradizem objetivamente aquela união de amor entre Cristo e a Igreja, significada e atuada na Eucaristia. Exortação Apostólica Familiaris Consortio, número 84, de 22 de novembro de 1981.
O cardeal Raymond Burke, em entrevista à National Catholic Register, em 23 de outubro de 2015, disse: existe o mal objetivo e o bem objetivo. Cristo tem uma palavra para aquele que se divorcia de sua esposa e se casa com outra: adultério. Não sou eu que digo isso, é o próprio Cristo, que é humildade e mansidão de coração, que é a verdade eterna, finalizou o cardeal Burke. Somos filhos de Deus, e assim como o amor de Deus por nós não se dissolve, o matrimônio sacramental, feito sob promessas ao Senhor e sob preceito do próprio Cristo, também não. A Igreja permite a separação de corpos em caso de adultério, sim, está no Código de Direito Canônico e na tradição da Igreja. Ela só não permite o divórcio, isto é, a dissolução do vínculo matrimonial. A separação neste caso não inclui a criação de novo relacionamento com terceiro, até porque, se não se dissolve o vínculo matrimonial, haverá adultério se qualquer uma das partes tiver relações com a outra. O sacramento só existe religiosamente. Casamentos meramente civis não têm valor sacramental algum. Para a Igreja, só existe um casamento, e ele é o matrimônio sacramental. Uniões afetivas, mas não sacramentadas, são objetivamente contrárias aos preceitos cristãos, e em face disso, os fiéis nesta espécie de situação não podem aproximar-se da comunhão. Quanto aos casais de segunda união, existe ainda o fator escândalo a ser considerado. Deus não isenta ninguém de cumprir sua lei. Para isso, Ele nos dá as graças necessárias. Existe um único caso, sim, em que pessoas batizadas e que validamente construíram o matrimônio podem ter seu casamento válido desfeito e então poderão casar uma segunda vez, ainda que o cônjuge esteja vivo. É quando o casamento foi validamente celebrado, mas ainda não foi consumado, e o Papa autorizar o desfazimento, verdadeira anulação e não simples declaração de nulidade. Já um casamento entre batizados que seja válido e consumado, esse só a morte pode desfazer. Um católico que vive maritalmente com pessoa divorciada não deixa a Igreja Católica por este motivo, apesar desta situação ser considerada um pecado gravíssimo e não permitir o recebimento regular dos sacramentos. O novo casamento de um católico divorciado não é motivo de excomunhão. Por outro lado, faz parte da caridade cristã que os católicos exortem os irmãos que se encontrem em pecado mortal de adultério a abandonar esta situação. Nem mesmo um papa pode ser dispensado dessa lei divina, pois nos ensina o Catecismo no número 1640 que a Igreja não possui qualquer poder de dispensa quando se trata de disposições do direito divino. Exige renúncias? Claro que sim, mas que santidade não a exige? Por isso precisamos também aqui vigiar e buscar sem cessar a graça de Deus, que nos ajuda a não cairmos em tentação e, consequentemente, no pecado. Temos que lembrar que só se confessa quem se arrepende do pecado e que tem o propósito de não mais cometê-lo. Se está em segunda união, não se confessa e muito menos se comunga. Casamento não é brincadeira. Há muito tempo para pensar antes de fazer promessas perante Deus. Depois do juramento, uma vez consumado, o homem não mais pode separar. E não é que deva ser assim, simplesmente é assim. Não pode haver verdadeiro amor por coisa alguma se não se ama a Deus acima de todas as coisas. É evidente que o seguimento de uma lei positiva da Igreja, embora a lei neste caso tenha sido decretada por ninguém menos que nosso Senhor Jesus Cristo, só se alinha com o amor a Deus à medida que descobrimos que a Igreja de fato é o corpo místico de Cristo e que desobedecer a esta significa desobedecer àquele. A vida é feita de escolhas, muitas delas dificílimas. Muitas delas se baseiam em conceitos imutáveis. Muitas delas firmam um propósito que jamais pode ser apagado da história. Pode entender isso desde o sim que se dá conscientemente à esposa no altar perante Deus, como os 4 anos de faculdade que eventualmente se escolheu mal
ou como um filho que se decidiu abortar. Não se recupera o filho, nem se recuperam os anos perdidos de estudo, assim como não se recupera o direito de escolha de outra pessoa. Nada mais de outra esposa, nada mais natural nesta vida de desterro, sob a qual todos padecemos. Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires.